Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Catedral, participando desta Santa Missa, irmãos e irmãs que participam conosco através da transmissão que é feita pela Rádio Luz e Alegria e também pela FWTV. O tema deste domingo, a Palavra de Deus nos fala sobre a palavra e a fé. E nós todos nos damos conta, com o passar do tempo da nossa vida, que o corpo do homem, que pode sofrer a surdez e a mudez, a incapacidade de falar, pode também sofrer de outras enfermidades. E, da mesma forma, a nossa alma pode enfermar-se, pode também adoecer. Quem se fecha à palavra de Deus acaba sendo acometido destas enfermidades em sua alma. Há quase que um paralelo com o corpo. A alma também pode ser surda, também pode ser muda, também pode ser paralítica e pode também morrer. Adquire uma incapacidade de ouvir e de anunciar a palavra de Deus. Pior ainda, quem não é capaz nem de ouvir a palavra, acaba também desvalorizando esta palavra e desobedecendo a palavra de Deus, que é ainda algo pior, uma situação ainda pior. A desobediência à palavra de Deus, causada pela surdez de não querer escutá-la, e a mudez de não querer proclamar esta palavra, torna os lábios e os ouvidos da alma inúteis. E aquele que volta novamente à escuta e à obediência da palavra de Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a cura daquele homem que tinha incapacidade de ouvir e muita dificuldade em falar. Ele se torna capaz de ouvir a palavra, Jesus o torna capaz disso, tem os seus ouvidos abertos e imediatamente a sua língua se solta. E ele se transforma não só em alguém que escuta, mas principalmente também em alguém que proclama a palavra de Deus e as suas maravilhas. Escutar a palavra de Deus e proclamar esta palavra expressam um princípio necessário para a verdadeira fé. Eu diria assim que isso é o termômetro da nossa fé. Se nós somos capazes de ouvir a palavra, e o ouvir não é só o escutar material, mas acolher amorosamente esta palavra em nossa vida e proclamar esta palavra, não somente com a nossa voz, mas com a nossa vida, nós temos aí um sinal de fé, um sinal de que a nossa fé está viva, porque desta forma, nós nos apoiamos totalmente a nossa vida nesta escuta amorosa da palavra de Deus e na proclamação da mesma palavra, como nosso Senhor nos pede. A partir deste princípio, e que a palavra de Deus nos devolve também a capacidade de escutar e a capacidade de proclamar a fé, nós podemos entender a importância da liturgia da palavra nas nossas celebrações litúrgicas. Em todos os sacramentos da fé, existe, de alguma forma, a proclamação da palavra. Desde o batismo, da celebração do batismo, onde se proclamam aqueles textos batismais, a confirmação, a crisma. Esse fim de semana, tanto ontem como hoje, eu estive em lugares diferentes da diocese, viajando, administrando o sacramento da crisma.
sempre na cerimônia, a primeira parte é uma proclamação da palavra. Mesmo na confissão individual, quando nós vamos nos confessar com o sacerdote, a liturgia prevê uma brevíssima e íntima celebração da palavra de Deus. O penitente, aquele que vai se confessar, deve, de forma muito singela, muito simples, proclamar um texto da Sagrada Escritura. Por exemplo, a igreja sugere, quando a gente for confessar, no confessionário, antes da confissão, se diz para o sacerdote um trechinho da palavra de Deus. Por exemplo, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, por exemplo. Ou, Senhor Jesus, tende piedade de mim, que sou um pecador. É também uma forma, uma maneira de se proclamar naquele sacramento da confissão, que é uma celebração individual, um breve texto da palavra de Deus. E nem precisamos dizer da liturgia da Eucaristia, da missa. É o que nós estamos fazendo. A primeira parte da celebração litúrgica da missa, a palavra é proclamada, revelando a nós que estamos participando esta presença amorosa, exigente de Deus, que sempre, através da sua palavra, nos interpela, convidando-nos à renovação da fé e à obediência da sua palavra. Queridos irmãos, quando nós nos dirigimos para a missa, nós não vamos para nos acomodar, não vamos à missa, vamos dizer assim, para nos tranquilizar, no sentido, claro que a questão psicológica da calma, da paz, que tantas vezes nós experimentamos na Santa Missa. É lógico que isso é verdade. Mas o que acontece é que a palavra de Deus que nós escutamos, ela nos tira do comodismo. Ela se transforma num apelo para a nossa vida. Cada um de nós, quando sai da missa, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, e depois de ter se alimentado de Jesus na Eucaristia, sai da missa, sai da celebração litúrgica com um desafio, com algo que Deus nos pede, um convite para corrigirmos um defeito, para melhorarmos alguma coisa em nosso relacionamento com os demais, em sermos pessoas que têm uma capacidade maior de oração. A Santa Missa, e a celebração da Santa Missa, ela nos desinstala, nos desacomoda, nos transforma em pessoas que vivem sempre uma tensão, a tensão boa, a tensão de obedecer, colocar em prática aquilo que nos disse a palavra de Deus na Santa Missa. Os textos da missa de hoje nos falam da importância da palavra. A primeira leitura é um texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Faz parte de um trecho do livro do profeta Isaías, que é chamado o pequeno Apocalipse de Isaías. Ou seja, fala de coisas que são promessas de Deus para o seu povo. E neste trecho é apresentado o destino terrível que ameaça aqueles que se opõem à palavra de Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Quem rejeita esta palavra de vida está semeando na sua vida a morte. Em oposição a isso, quem escuta, quem acolhe a palavra, recebe de Deus a sua bênção, terá uma vida abençoada por Deus e, fundamentalmente, terá gravado no seu coração, na sua alma, uma grande alegria. Escutamos a segunda leitura, um trecho do capítulo 2 de São Tiago.
é um livro do Novo Testamento. O apóstolo nos relembra aquilo que é um alicerce da vida cristã, a importância da caridade para com todos, sem favoritismo. Uma comunidade cristã deve acolher amorosamente a todos. E se precisar dar uma atenção especial a alguém, esta atenção deve ser especialmente voltada para com aqueles que sofrem, especialmente para os mais pobres e necessitados. Este é um sinal da caridade de Cristo e da vivência da caridade. A capacidade de acolher problemas, dificuldades. Uma comunidade não pode ser formada só por gente feliz, só por gente que não tem nenhum problema, só por gente que só pensa em si, egoisticamente, e é atendido somente nos seus interesses, sem se preocupar com aqueles que sofrem. A igreja, o Papa Francisco tem insistido muito nisso, a igreja é como um hospital, deve acolher especialmente aqueles que na sua vida sofrem e têm dificuldades. Isso, quando se diz da igreja, a igreja somos nós, todos nós somos a igreja de Cristo. Portanto, esse deve ser um princípio que norteie a nossa vida. Depois do Evangelho de hoje, capítulo 7 de São Marcos, que foi proclamado pelo diácono, nós escutamos o relato da cura milagrosa daquele homem surdo e mudo. O que é interessante é que Jesus toca naquele homem, cospe no chão, faz uma lama com a saliva e toca na língua daquele homem, e toca também nos ouvidos surdos daquele homem. Ou seja, nosso Senhor veio para curar e para devolver a capacidade de escuta e de palavra, de proclamação da palavra. Este rito que nosso Senhor fez com aquele homem, de certa forma materializando o poder que Jesus tinha, não precisava fazer nada disso, mas ele desceu ao sentimento daquele homem, tocou naquele homem e o curou. Este rito é tão importante que se transformou num rito do batismo. Toda criança que é batizada, o ministro do batismo toca também nos seus ouvidos e na sua boca e diz estas palavras que Jesus disse, a palavra que Jesus disse, éfata, que quer dizer abre-te. E o ministro continua dizendo: o Senhor Jesus, que fez os surdos falarem, os surdos ouvirem e os mudos falarem, te concedas que possas ouvir a palavra de Deus e proclamá-la com a tua vida. Este sentido deste rito que nosso Senhor realizou com aquele homem enfermo. Nós, que somos discípulos de Jesus, recebemos este dom, o dom da fé, que nos faz abrir os ouvidos para a mensagem do Evangelho e abrir a boca para poder proclamar com a nossa vida esta mensagem da palavra de Deus. As atitudes de Jesus para com aquele homem enfermo, elas se transformaram num sinal do sacramento do batismo, para mostrar a importância da ação da graça de Deus. Queridos irmãos, a história da humanidade está marcada por uma busca incessante da felicidade. Em todas as culturas, a busca da felicidade é o grande objetivo.
E a felicidade entendida como uma verdade que ilumine a consciência e a vida, que produza uma alegria verdadeira. Todo mundo quer isso para si. Nós cristãos aprendemos de Jesus que esta felicidade nós encontramos nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E em cada missa que nós participamos, nós temos esta oportunidade de nos encontrar com Jesus. Quando nós nos dirigimos para a Sagrada Comunhão, hoje se tem o costume de comungar, em geral as pessoas estendem a mão para receber a comunhão. Há aqueles que comungam diretamente na boca, isso é a escolha do fiel. O fiel é que deve decidir como ele quer receber a Sagrada Comunhão, das duas formas como a igreja ensina que deve ser recebida. Mas na verdade, não somos nós que vamos pedir ou vamos receber a comunhão. É Jesus quem se oferece para nós. Se não tivéssemos a Eucaristia, não adiantaria nada nós fazermos a fila para receber a comunhão, porque não receberíamos nada. Tudo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós insistimos com Ele para ter, tudo é graça de Deus. Peçamos a Deus, na missa de hoje, esta capacidade e nunca perder a condição de escutar a palavra, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja difícil para nós, mas que nós não nos tornemos surdos à palavra de Deus. E pedir também, no dia de hoje, a Deus a capacidade de proclamar esta palavra. Não é só a voz, com a voz que se proclama a palavra. São Francisco dizia assim, que a nossa vida é um evangelho. A vida do cristão deve ser sempre um evangelho. Ou seja, a nossa atitude, a nossa palavra, as nossas ações devem expressar, antes de tudo, aquilo que nós cremos e aquilo que nós acolhemos na nossa vida, que é esta palavra viva de Deus.